paralisação do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Está aqui e vai conversar com a gente agora sobre essa paralisação, a greve geral que tem início hoje em todo o estado da Bahia, no Serventuário da Justiça. Tiago, satisfação ter você no programa. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, Vila. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. A casa sempre aberta. Obrigado a você, obrigado a Aline, não é isso? Obrigado a todos vocês que estão aqui fazendo essa rádio Ilhéus FM, sempre sendo o veículo, a voz do povo, né? Maravilha, muito obrigado a você, meu amigo. Para tudo hoje, é isso? Ou para só parcialmente? Então, o que acontece? Só para os telespectadores, na verdade, os ouvintes, né? Estou acostumado. É verdade, telespectadores também que estão no YouTube, esqueci. O que acontece? Os servidores do judiciário são organizados em 2 sindicatos. Sim. Certo? O primeiro sindicato é o Simpojude, historicamente. Mas ao longo da história surgiu um outro chamado Sintag. O Sintag, a maioria dos servidores são vinculados aos juizados. Então, os juizados, desde a semana passada, já foi deliberado a greve. Então, eles já estão em greve desde a semana passada. Sim. O Simpojude, a maioria dos servidores, por mais que tenham servidores do Sintag, dos juizados também, mas a maioria, a grande maioria, são, como você disse, dos serventuários, os servidores que estão na justiça comum. Porque, como a gente sabe, a justiça ela é dividida em juizados especiais, que são as causas mais rápidas, e a justiça comum, que são as causas, as ações um pouco mais demoradas, né? E aí a greve hoje engloba todo o judiciário, justamente porque a justiça comum ela parou no dia de hoje, né? Foi deliberado na última quarta-feira, né, em Assembleia Geral. A gente encaminhou, como diz a lei, para todos os veículos de comunicação, para o próprio Tribunal de Justiça, notificamos todo mundo que precisa ser notificado para que a greve tenha legitimidade, para a partir de hoje a gente está todo mundo parado em todas as comarcas da Bahia. Muito bem, a Justiça está parada hoje, mas tem serviço em funcionamento. Tem serviço em funcionamento. Que tipo de serviço está funcionando exatamente? Isso é bom explicar, porque o que acontece? Na cabeça das pessoas, inclusive na minha cabeça, antes de entrar no serviço público, eu achava o seguinte: greve, ninguém vai trabalhar. Para tudo, né? Para tudo e ninguém fica em casa, né? Fica em casa, vai pra praia, vai pro shopping. Mas não, greve não é isso. A greve, o trabalhador, ele precisa ir para o posto de trabalho e no posto de trabalho ele cruza os seus braços e só executa os serviços essenciais que estão estipulados em lei. Então, assim, se todo mundo for hoje lá no fórum, aqui, Epaminondas BR de Castro, vai ver que todos os servidores estão na unidade. Bateram o seu ponto eletrônico, porque diferente de outros serviços, o judiciário tem ponto eletrônico digital. Então você tem que chegar, bater o dedo ali, trabalhar, produzir e no final bater o dedo de novo para sair e registrar seu ponto. Então, assim, tá todo mundo lá. Mas no período de greve também registra o ponto? Também. Por quê? Porque como é que a gente vai justificar o cumprimento dos serviços essenciais? Entendeu? A única forma de justificar é você estando presente. E a forma de dizer que você está presente é batendo ponto. Mas só registra aqueles que estão nos serviços essenciais, é isso? Não, ou todo mundo? Todo mundo. Porque como é que eu vou dizer quem é que vai fazer o serviço essencial? Porque, o que é o serviço essencial? O serviço essencial é você, primeiro, fazer atendimento telefônico. Segundo, no Tribunal de Justiça a gente tem atendimento virtual também. Sim. Tem uma tela lá de computador que você precisa estar ali aposto. A qualquer momento o advogado precisa entrar ali, ou a parte precisa entrar ali, e você precisa saber. Então precisa fazer uma triagem do que é serviço essencial. A greve tá diferente, né? É diferente. A greve. É por isso que é importante estar nos veículos de comunicação para informar o que acontece. Então, assim, além da presença, tem esse serviço de triagem, que precisa se fazer o que é, o que não é. Porque, por exemplo, na cabeça da OAB, tudo que for alvará é serviço essencial. Mas na cabeça dos servidores não é. Serviço essencial em alvará é alvará de soltura, são pensões de alimentos. Então, advogado interpreta uma coisa como serviço essencial e o serventuário interpreta de forma diferente, seria isso? Está na lei. É porque está na lei. E às vezes a interpretação da lei, você sabe como é que é, né? No STF a gente tem divergência, imagine na base, no comum. Então, assim, o que é alimentos para a gente é essencial? A pensão alimentícia. Isso é essencial? É essencial, alvará. Isso aí tem que
questão de alvará de liberdade. Nem todo alvará é essencial. Nem todo alvará é essencial. Sim. Nem todo alvará é essencial. Mas Alimento é essencial. alimento é essencial. Alvará de soltura. Alvará de soltura é essencial. Sim. Vamos lá, outro serviço. Corte de energia é essencial. É essencial. Água. Corte, no caso de corte ou religação? Religação, né? Religação, Porque sim. eu falo corte porque para o pessoal entender. Cortou Sim. energia, entrou com processo, saiu liminar e tal. É essencial. Medidas liminares Sim. são essenciais. Entendeu? Então, assim, tudo que for listado, transporte é essencial, saúde é essencial. Tudo que está listado na lei, a lei, ela e é interessante dizer isso, a gente tem uma legislação que garante o direito de greve para o trabalhador comum, mas para o servidor público nós não temos uma legislação específica. Então o que o STF fez? Ele utiliza essa lei como parâmetro para o serviço público e já pacificou quais são os serviços que são essenciais, que são os mesmos que estão listados na lei. Você citou aí alguns que são essenciais. Tipo assim, alguns serviços que não seriam essenciais no entendimento do servidor que está em greve, dos serventuários também. Veja bem, seria melhor eu citar o que é essencial. É essencial, sim. O que é essencial? Plantões judiciais. Inclusive... Todos? Todos. Sim. Inclusive finais de semana e feriados. Todos os plantões judiciais. Então tem que ter uma equipe ali reservada para fazer o serviço de plantões judiciais. Inclusive oficial de justiça, todo mundo. Sim. Audiência de custódia e medida de urgência envolvendo liberdade. Então todas as audiências de custódia estão mantidas. Estão mantidas. Certo? Audiência de júri que envolve réu presos. Estão mantidas. Pedidos de habeas corpus, mandado de segurança em caso de risco ou liberdade à vida, também está mantido. Cumprimento de medidas protetivas de urgência em caso de violência doméstica, familiar, está mantido. Despacho de decisões em ações de saúde e risco à vida, está mantido. Atendimento a medidas liminares de tutela de urgência, todas as liminares estão mantidas. Expedição de alvará em processo que envolve valores alimentares, pensão ou liberdade, aquilo que eu já tinha falado, Sim. estão mantidos. Cumprimento de decisão judicial de urgência oriundo de tribunais superiores, que muitas vezes o processo está em outro grau, aí vem um pedido liminar, ou então entram lá no segundo grau, tem que cumprir. E mandado de intimação e citações que envolvam todos esses assuntos, né, que eu já citei. Então, assim, praticamente... Saiu disso aí, nada é essencial. Nada é essencial. Saiu disso aqui. E aí a gente tem uma publicação no nosso site com todas as medidas. A gente também deixou no fórum com tudo o que precisa, o que é, o que não é. Os servidores estão lá para dar as orientações, seja por telefone, seja por videoconferência, né, ou presencial. Entendeu? Então, assim, o que a gente está pedindo, na verdade, o que a gente está requerendo é uma ação entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário que entre em acordo, Vira. Porque, veja bem, nós encaminhamos um projeto de lei que foi trabalhado há mais de 5 anos. Eu vi que vocês não estão querendo aumento de salário, Não, né? Eu vi isso. Não é aumento de salário. Não é aumento de salário, não. Não é aumento de salário. Nós ficamos no governo Rui Costa, preciso dizer isso, 8 anos sem reajustes salariais. Os servidores públicos do estado da Bahia ficaram 8 anos sem reajustes salariais no governo Rui Costa. Os reajustes que foi... Aliás, para não ser injusto, eu vou retirar aqui os 8 anos. No último ano do governo dele, ele concedeu um reajuste pífio de, se eu não me engano, 2,5%. Então, 7 anos sem reajuste. 7 anos e meio. Aí No vem a último- pandemia, que a pandemia também incluiu aí e tal. Enfim, mas nós ficamos ao longo desse tempo aí perdendo com as perdas, enfim, sofrendo as questões das inflações e tudo mais. Jerônimo entrou, vem concedendo alguns reajustes, né, isso é preciso dizer, por mais que a gente não concorde na modalidade, mas está cumprindo aí alguns reajustes, concedendo a inflação. Porém, nós temos um plano de cargos e salários que está defasado desde o nosso implantado, terminou em 2017. Então, em 2017 para cá, 8, quase, é isso? Eu sou ruim de matemática, eu sou de humanas. Eu sou de humanas. Então, de 17 para cá, nós temos uma defasagem salarial, tanto do plano de cargos e salários, quanto de reajustes desses 7 anos aí de Rui Costa. O que nós fizemos? Nós dialogamos com o Tribunal de Justiça durante 5 anos numa comissão, envolvendo todas as estruturas e de representações dos servidores, todos os presidentes que passaram, garantiram essa discussão
E o ano passado, a presidente Cíntia, né, a desembargadora Cíntia Rezende, encaminhou para a Assembleia Legislativa esse projeto de lei, desde agosto do ano passado. Ora, a Constituição diz que os poderes eles são independentes e autônomos, não é isso? Isso. Cada um tem o seu orçamento, cada um manda no seu orçamento, no seu quinhão. A presidente do Tribunal de Justiça elaborou o projeto dentro do orçamento, com previsão para a margem para esse ano muito superior, porque ela tinha diversos projetos em andamento. Não é só esse projeto que está lá, existe mais uns 5 projetos, inclusive um que é o que está dando essa celeuma, que a gente vai chegar mais na frente. Mas assim, tem reestruturação da corregedoria que o CNJ determinou, tem a instituição de um setor de cálculo para arrecadar mais recursos para o Estado, tem diversas questões que ela encaminhou para lá, tudo dentro do orçamento. Você tem noção? Ela fez uma previsão orçamentária maior de 168 milhões, Vila. A maior. O nosso plano de cargos e salários, o impacto... Foi bem cautelosa, bem né? cautelosa. O nosso plano de verdade. cargos e salários, o impacto esse ano é 65 milhões. Bem menor da metade, menos do que a metade. E aí a gente não sabe do porquê que a Assembleia Legislativa não vota. Por que a greve estourou? Porque na semana passada o Ministério Público encaminhou o projeto do plano de cargos e salários dele, na semana passada, Sim. aliás, semana retrasada, e na semana passada já estava na pauta. Veja a diferença. Um que tem quase 8 meses, quase 9 meses, e um outro que tem uma semana já estava na pauta para votar. Tipo assim, ó, nada contra o plano de cargos e salário do Ministério Público. E por que o E nosso por que também? o nosso não? E por que o nosso não? Esse é o grande questionamento, então. Um grande questionamento. Aí existe, nos bastidores, não é nada oficial. Eu não vou dizer aqui que seja oficial isso. Sim. Porque é nos bastidores, é o que a gente ouve no corredor. Então eu não vou dizer assim, o governador disse isso, fulano e tal disse isso, a presidente disse não. Estou dizendo aqui que é nos bastidores, para depois dizer que Tiago disse que é governador, disse aquilo. Não. Nos bastidores, dizem que existe um projeto de lei que a presidente encaminhou para lá, que isso é público e notório, está lá no portal de transparência na pauta da ALBA, que cria 600 cargos de assistentes técnicos para juízes sem concurso público. Dizem nos bastidores que existe uma divergência aí de entendimento entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário quer, e me parece que o Executivo não é favorável a esse projeto. Me parece que é isso que está impactando aí. E isso estaria prendendo esse projeto. Isso estaria prendendo o projeto. Agora, essa pressão não deve ser no presidente da Assembleia para que coloque isso em pauta? Também nós estamos lá desde... Porque está falando aqui de um projeto que está parado na Assembleia Legislativa desde 2024. Desde 2024. E a gente está falando do governo do Estado, Só que o projeto ele tem que ser aprovado em outro poder, que é o Poder Legislativo. Aí, por que a gente está envolvendo todo mundo, todos os poderes? Nós estivemos lá na Assembleia Legislativa desde janeiro, nós estamos lá, fazendo mobilizações. Porque para a gente chegar numa greve, não foi de uma hora para outra. A gente fez mobilizações, a gente fez paralisações, e a gente está fazendo uma greve. Com foco na Assembleia Legislativa. Quando a gente conversa com o líder do governo, Rosenberg Pinto, por exemplo, ele nos diz o seguinte: olha, existe, inclusive está no discurso dele, está público lá no discurso dele no plenário. Olha, o projeto dos servidores estão aqui, ninguém é contra o projeto é legítimo, todos nós aqui somos favoráveis, mas quando o projeto estiver pronto para votar, nós vamos votar, porque existe um desentendimento orçamentário entre a presidente do Tribunal de Justiça e o governador. Mas o líder do governo apresenta que desentendimento é esse, que desacordo orçamentário é esse? Ele não diz. Aí em entrevista, ele diz que existe. Ele diz que existe. Mas não aponta. Aí, em uma entrevista, ele diz, olha, existe aí esse desacordo aí e tal, e precisa aí conversar, os servidores precisam conversar com a presidente para ela escolher qual o projeto que ela quer votar. Aí a gente vai estudar, né? Porque aí a gente tem que fazer o nosso dever de casa. Quando a gente vai estudar os projetos que estão lá, o projeto de maior impacto é o nosso, 65 milhões, e o segundo projeto de maior impacto é esse dos assessores, que é 26 milhões. É o que cria os assessores para os juízes. São 600 cargos. 600 cargos. Mas assim, é preciso dizer isso, viu, Vila? Que essa fala de Rosenberg
por mais que seja uma fala, né, falando sobre essa questão da divergência orçamentária, quando a gente analisa os projetos, todos os projetos estão dentro da capacidade orçamentária do tribunal. Sim. Pelo menos dentro do que está oficial lá. Ele não pode dizer, na minha cabeça, assim, enquanto cidadão, eu vou ser bem franco, ele não pode dizer assim que existe uma divergência orçamentária, porque ele está dizendo, em outras palavras, ele está dizendo que a presidente do Tribunal de Justiça encaminhou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa fora dos parâmetros orçamentários e que ela pode, inclusive, Está ser aplicada. dizendo que ela foi Irresponsável. Ele não pode dizer um negócio desse. Nós fizemos uma nota contra ele. E se ele tiver convicção do que está falando, ele tem que apontar. Ele tem que apontar. Tipo assim, não importa quais sejam os projetos. Um dos projetos, segundo ele, está fora dos parâmetros orçamentários. Segundo ele. Pois é. Mas não aponta. Não aponta. Então, e a presidente do tribunal diz o seguinte, não. Aqui está dentro do que diz a legislação, está dentro dentro dos parâmetros, é uma reivindicação histórica dos juízes, que ela não é presidente só dos servidores, né? Ela é presidente dos juízes, dos desembargadores. E os juízes sabem exatamente quais são as suas necessidades, né? Esses 600 cargos, atenderia esses juízes? Todos os juízes, será que atende ou não? Olha, ela também, é preciso dizer isso, ela está cumprindo a determinação do CNJ, viu? Sim. O próprio CNJ esteve aqui em corregedoria e pediu para que ela reformulasse os cartórios integrados que existem em várias comarcas e também na capital, e os gabinetes dos juízes, colocando mais servidor no gabinete do juiz. A forma que ela utilizou foi essa de cargos comissionados de fora do quadro, o que não é o melhor, né? Porque o melhor seria criar um cargo comissionado, já que ela quer criar. E abrir concurso. Na verdade, o concurso já teve concurso o ano passado, o ano retrasado. Então já está nomeando. Ela deveria nomear. Agora, esses assessores é de livre escolha do juiz? Pois é, de livre escolha do juiz, vê se pode. Então o juiz pode botar quem ele quiser ali. Veja, é isso. E essa é a grande questão. Nós, enquanto servidores e enquanto movimento sindical, nós somos contra esse projeto. Totalmente contra. É um projeto que... É contra o formato. A forma que está montada hoje. A forma que está hoje. Não é contra a criação dos cargos. A criação dos cargos. Não, pode-se criar os cargos. Crie-se os cargos. Mas que se seja investido por dentro do quadro do tribunal. Sim, entendi. Mas não criar porque a gente pensa aqui em diversas possibilidades, porque a gente sabe como é que a política funciona. A gente está conversando aqui, a gente vai falando, conversando, aí a gente observa que Rosenberg meteu um H aí, né? Meteu um H. Que não tem nada a ver com o orçamento. O fato de ser de livre escolha, a turma realmente não aceita. Tipo, talvez se fosse de indicação de deputados, talvez se fosse de indicação, tipo assim, olha, a gente cria esses cargos do governo do estado e a gente disponibiliza para o judiciário. Talvez a turma até aceitasse isso. Lógico. Agora, tipo, criar os cargos para que os cargos sejam de livre escolha de juízes, talvez seja isso, não tem nada a ver com essa questão orçamentária. Eu vou até... Talvez também. Eu também penso, eu fico refletindo em casa, o que está acontecendo, E eu, enquanto cidadão, fico pensando, será que o governador é contra esse projeto ideologicamente e não diz para não criar uma crise institucional? Não é? Porque também tem isso, ele também não vai declarar isso publicamente. Mas essa crise institucional, no momento que o Tribunal de Justiça tem um projeto que tem quase 2 anos, tem quase 1 ano tramitando na Assembleia, tem a interferência diretamente do governo do Estado. O governo do Estado tem a maioria dos deputados. Já cria uma crise institucional. Entendeu? Independente dele falar ou não, só o fato do projeto estar parado. E, claro, os serventuários e a justiça vendo que existem outros projetos que estão entrando, estão sendo aprovados, estão indo para a pauta, coisa toda, está tendo toda uma discussão, está tendo um trâmite normal. Isso. Então, isso cria uma crise institucional já. E aí, Vila, aí a gente, quando numa greve, porque a gente está numa greve a gente tem que apontar todas as falhas. Aí quando a gente vai levantar, a gente vê que a gente tem um processo no CNJ, o próprio sindicato tem um processo no CNJ questionando mais de 500 servidores cedidos de prefeitura nas cidades pequenas aí. Ilhéus e Itabuna não tem não, porque são cidades maiores, né, mas tem várias cidades aí que tem servidores cedidos de prefeitura. E há anos. Há anos.
Teve gente que fez carreira no judiciário e recebe pelas prefeituras. Brincadeira, E Aline. entra prefeito e sai prefeito e aquele servidor não sai de lá. Não Por sai. quê? Porque o prefeito não quer se indispor com o juiz. Não quer se indispor com o juiz. Então já não, deixa lá, tá lá, deixa lá e vai ficando. Então é isso, aí a gente pede o apoio da sociedade, dizer que o judiciário está parado, mas os serviços essenciais estão em funcionamento. Estão funcionando. Ninguém vai ficar sem os serviços essenciais, não. A OAB entrou com um processo contra o primeiro sindicato e já disse em rede social que vai pedir extensão para o Simpojud também, porque Sim. eles querem que seja cumprido 60%. Né? Mas, no nosso entendimento, essa ação é natimorta, porque a gente está com 100% de servidores da unidade. Sim. 100% de servidores estão na unidade. Estão trabalhando Estão normalmente. trabalhando... Ou melhor, estão trabalhando normalmente, cumprindo estão lá cumprindo os sua serviços carga horária essenciais. e cumprindo os serviços essenciais. Serviços essenciais. Agora, detalhe, viu? Eu me questiono sobre esse posicionamento da OAB. Tudo bem, a OAB está aqui dizendo que concorda com o direito de greve, né, respeita, mas está querendo defender os serviços, os serviços não, né? A pressão jurisdicional. Mas aí quando a gente vai ver notícia da OAB Nacional, dizendo que, está no site da OAB Nacional, dizendo que os cargos de assessores de assistentes técnicos têm que ser de bacharel em direito. Ou seja, porque esses cargos existem em outros estados, viu? É preciso dizer isso. Esses cargos que estão querendo criar, que a gente citou, em outros estados já existem. Alguns é de livre nomeação, em outros não. Mas eu acho muito estranho a OAB ser contra a greve e ao mesmo tempo ter uma nota da OAB Nacional dizendo a mesma coisa, que é favorável, que esse serviço Você tá de falando assistente de OAB técnico... Bahia. Então, A OAB Bahia. OAB Bahia. Mas a OAB Nacional diz assim, os cargos de assistentes técnicos são privativos de bacharel em direito. Quando ele diz isso, ele é contra aquele servidor que chegou ao cargo, e que não é bacharel em direito, mas que chegou ao cargo de assistente técnico porque conhece da lida, tem um nível superior, e não necessariamente precisa ser bacharel em direito para fazer o serviço de gabinete. Entendeu? Quando ele fala isso, me deixa entender também que ele está de olho nesses cargos aí. A OAB também está de olho nesses cargos. Não seria só a Assembleia Legislativa, não seria só o governo do Estado, mas também a OAB. Eu penso assim, é o que eu estou imaginando, né? Vixe. Não vou dizer que seja essa a intenção da OAB, Não. porque eu não vou Claro. aqui ser leviano, né? Mas é o que eu imagino, né? Parece que virou uma usura coletiva. E Contraditório, né? é contraditório. Você concorda e lá o nacional tá ligado ao estadual também. Sim. Entendeu? E aí, Vila, a gente fica nesse meio. Que a gente não tem nada a ver com isso. Quer criar seus cargos aí? A gente não é poder, não. O poder é que diz como é que é. A gente quer o nosso. O nosso é a recuperação. Que é preciso dizer, como você falou, é uma recuperação que já está beirando a 60%. Aquele dado de 53% que eu lhe passei é um dado de 2023. Sim. Mas 2024 a gente já está em 2025. Já está beirando a 60% de perdas salariais, pô. Entendeu? Então, assim, a gente está aqui para brigar pelos nossos direitos. A gente quer os nossos direitos. Eu vi que não tem limite a greve não tem dia para acabar. Por tempo indeterminado. É por tempo indeterminado. E um detalhe, viu, Vila? Esse projeto... Se entrar na pauta, entrando na pauta para discussão votar, e votação. Aí a greve no outro dia se estende. Precisa ter detalhe, viu? Aí fala assim, o projeto vai ser aprovado e vai ser implantado de pronto. Não. São 8 anos para ser implantado esse projeto. É 53%. É um prazo de até 8 anos? Não, de 8 anos. Ao longo desses 8 anos vão ser incrementados. Por isso que coube no orçamento do tribunal. Por isso que o tribunal fez uma coisa que pudesse caber no seu orçamento. Porque são 8 anos, Aline. Entende? 8 anos para que essa defasagem salarial seja recuperada. A gente ficou 8 anos sem receber, entre aspas, porque foi 7,5, 8 anos, vou botar logo 8 anos. Eu sou povo, eu não sou poder. 8 anos e vamos esperar mais 8 anos para receber a recuperação.
Amigo. É fácil. Esperar para ver aí, né? Tem mensagens aí, Fia? Diga aí. Não. Olha, Thiago, muito obrigado, viu? A gente vai fazer o contato com o presidente da Ordem dos Advogados Sim. do Brasil em Ilhéus para saber exatamente qual o posicionamento da subseção Ilhéus. Eu vou procurar ele também hoje. Daqui a pouquinho a gente vai botar ele já no ar aí. Meu A nossa amigo equipe já está Jackson fazendo Cupertino. contato com ele e vai colocar ele no ar daqui a pouquinho para a gente entender exatamente qual o posicionamento da OAB aqui em Ilhéus, né? Para saber exatamente. Vila, para finalizar, eu queria só fazer um comentário sobre a pergunta inicial, sobre o fórum, que eu acho muito importante esse debate. Eu acho muito importante esse debate porque Ilhéus, ele Está falando da construção do construção do fórum. Nós recebemos Alberto Pinto mandou mensagem para a gente Isso, aí e fez o isso. questionamento da construção do fórum ali. Que foi um debate No que sul. foi feito sobre a construção do fórum em diversos espaços de Ilhéus, né? Se a gente for observar. Primeiro era ali na Soares Lopes, e aí foi feita audiência pública, questionários, o vereador Vinícius, mais a vereadora Enilda encabeçaram esse movimento e não permitiram que o fórum fosse para ali por diversas questões que eu entendo, compreendo, e não vou dizer que concordo, mas compreendo. De fato, foram questões legítimas. Eu acho que a Soares Lopes não deve ser um espaço para colocar equipamento público, né, concreto e tudo mais. Tem que ser um espaço mais valorizado. Porém, é preciso dizer que a justiça precisava de unidade. Aquele prédio ali, se a gente for observar, fica com mais tempo sem energia do que com a energia. Praticamente todo mês cai a energia ali, parede caindo, então o prédio está deteriorado. Em relação à energia, se não melhorar, no sul não vai ser muito diferente, vai ser não. diferente. Porque eu sou a situação, Mas a situação o tá fórum ruim lá. é Paminão nas Bebes de Castro, amigo. Primeiro, depois eu fui olhar ali, é uma ruma de puxadinho. Dentro do fórum. É um negócio esquisito. Trabalhar ali realmente é uma aventura trabalhar no negócio daquele ali. São alguns labirintos que você não consegue se entender. Só quem está ali realmente trabalhando, mas para quem utiliza os serviços, tem dificuldade, inclusive, de encontrar os locais ali no fórum Paminão na Bebes de Castro. Um E prédio aí? antigo, Antigo, com Vila. muitas infiltrações, problemas o tempo todo nos elevadores. Então, as condições ali realmente é muito ruim. E se muito procurou um espaço, e foi a prefeitura que cedeu o espaço que vai ser construído ali. Não foi o tribunal que exigiu, vai fazer assim. A prefeitura viu vários espaços, e o espaço que ela viu mais adequado foi aquele ali. Eu só não entendi por que aquele tamanhozão todo de fora. Eu acho que vai ficar algumas salas ali sem utilização. Não, é o meu entendimento. não porque sei. não é o espaço todo ali, também tem que prever a questão do espaço de lazer. O espaço de lazer está mantido. Você tem muita construção ali, tem muito concreto, não tem não? Não, o prédio Vila é um prédio que não vai subir muito por conta da área, mas ele vai prever estacionamento. Ele tem até 3 andares. 3 andares, vai prever estacionamento, todas as varas judiciais e juizados, todas as varas judiciais, júri. Então vai ter toda a estrutura vai estar ali. Vai ser ocupada? Você acha que será ocupada toda a estrutura? Com certeza. Sabe por quê? Porque tem alguns juízes hoje que, tipo assim, despacha de onde ele estiver. Ele faz audiência de onde estiver. Não. Não? Agora o CNJ tá. Eu acabei de vir do fórum, o diretor que era meu antigo diretor, falou: Thiago, as audiências de custódios agora são presenciais. Já retornaram, são presenciais. O CNJ está determinando que tem que ser tudo presencial agora. O CNJ está em cima, batendo em cima. Então, assim, o que é tipo virtual? assim, Conciliação. Ah, Conciliação em juizado, por exemplo, virtual. Entendeu? Mas com o juiz, presencial. então serão presenciais. Presenciais. O CNJ está cobrando isso. Está cobrando. O CNJ está cobrando. O CNJ está cobrando. E ali naquele espaço também, além de estacionamento, vai ter o espaço de lazer. Está mantido. Espaço de lazer. Então, assim, é todo aquele espaço ali, incluindo o espaço de lazer. Espaço de lazer para os serventuários? Não, para a população. comunidade. Para a comunidade. Para a comunidade. Bom. Para a comunidade. Para os serventuários é trabalho.
Maravilha. Obrigado, meu amigo, hein? Eu que agradeço, meu irmão. Eu que agradeço. Muito obrigado. Desculpe aí ter tomado seu tempo. Não tomou tempo não. Foi importante essas informações que você trouxe aqui pra gente. A gente vai fazer contato. Já tá aí, já? Já tá aí, ele já tá aí ou não? Vou dar uma ligada, Não, vou ligar então daqui aqui. a pouco a gente vai pro apoio. Então daqui a pouquinho a gente já vai falar com o presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção em Ilhéus, para entender qual o entendimento dele em relação à criação desses cargos, né, que está se discutindo. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, meu Um irmão. abraço, boa sorte e felicidade. Valeu. Bati um papo com o Tiago Pascoal, diretor de comunicação do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário da Bahia, né? Verifica aí, Neto. Já tá aí? Vamos pro apoio então, daqui a pouquinho a gente retorna. Estamos apresentando O Tabuleiro. Jornalismo Verdade. Ilhéus FM, sua rádio conteúdo. Ilhéus FM. Apoio Cultural. Virou de 10 online, impressão de qualidade, decores a sua imaginação. Venha pra Virou de Ideias Online. Virou de Ideias Online. Banner, adesivos decorativos, plotagem, camisas sublimáticas, canecas criativas, criação de logomarca, produtos gráficos e muito mais. Decores a sua imaginação. Venha pra Virou de Ideias Online. Faça seu pedido pelo WhatsApp 73 98168 8787. Alô, futuro? Tô chegando! Vestibular Online 2025.2 das faculdades de Ilhéus e Madre Thaís. Ensino de qualidade, ótima estrutura e você pode financiar até 70% do curso. Inscrições abertas e é tudo online, sem estresse. Faculdades de Ilhéus e Madre Thaís. Só vem, o mercado te espera. Vamos juntos? 73-2101-1740. Consulte o regulamento. O Supermercados Meira é o lugar certo para você economizar e ser feliz, levando sempre o melhor para a sua família. Com produtos de qualidade e um hortifruti selecionado para você levar ainda mais saúde para sua casa. Chega de passar sufoco na hora de realizar suas compras. Afinal, quem vende barato não cobre preço. Vende! A memória das pessoas que amamos permanece viva em nossos corações.